Se você está fazendo um tratamento contra o câncer ou teve o câncer diagnosticado, quais os seus direitos? O nosso convidado de hoje é Tiago Matos. Ele é diretor jurídico do Oncoguia. Não perca, daqui a pouquinho, no Ponto de Equilíbrio. Do combate ao câncer, muitas pessoas não conhecem os direitos especiais oferecidos aos pacientes citados na legislação. E com o crescimento dos acometidos por essa doença, é fundamental que o paciente saiba desses direitos, pois eles podem amenizar alguma das dificuldades, principalmente do ponto de vista financeiro. O senhor conhece ou já conheceu alguém com câncer que teve que se tratar na rede pública? Conheço. Sim. Conheci, sim. Sim. Conheço. Sim. E na sua opinião, a rede pública oferece um tratamento completo para pacientes com câncer? Eu acredito que sim, né? Pelo menos é o que passam. Para nós, é isso daí. Eu acredito muito e sei que faz mesmo. E essa pessoa ela foi muito bem tratada, se recuperou desse câncer. Para mim, eu acredito que sim, né? Porque a pessoa que fez não teve problema nenhum. Oferece, desde que você vá no lugar certo, por exemplo, Barretos, Jaú. Olha, o paciente que eu trouxe, ele não foi maltratado não, ele não tinha o que reclamar não. E você sabia que quem tem câncer possui benefícios tributários? Não, eu não sabia. Eu sei disso. Não sabia. Não. Não sabia. Tiago Matos é advogado graduado pela UniFMU e pós-graduado em Direito na área de saúde pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. É especialista em administração hospitalar e de serviços de saúde pela FGV e em Direito Sanitário pela Faculdade de Saúde Pública da USP. É diretor jurídico e coordenador do Núcleo de Advocacy do Instituto Oncoguia e assessora também a Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo. Tiago Matos é membro titular da OAB São Paulo e também do Conselho Jurídico da Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. E agora você está vendo o nosso canal no YouTube. Se você quer assistir algum programa, se você perdeu um tema que interessou, ou alguma entrevista que comentaram com você e você não teve a oportunidade de assistir, basta você acessar esse canal no YouTube, YouTube/Programa PDE. Ali você encontra todos os programas já gravados e já exibidos. E também pelo WhatsApp, se você quiser criticar, sugerir, elogiar. Se de repente você quer gravar o seu vídeo e mandar para a produção do programa com pergunta ao nosso convidado sobre algum tema, você pode utilizar esse número, código de operadora 11 98 200 3599. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que nós recebemos Tiago Matos. Ele é diretor jurídico do Oncoguia. Tiago, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi um prazer recebê-lo aqui. É todo meu. A gente conversava um pouquinho aí sobre os direitos de pessoas que estão enfrentando um problema muito sério, que é o tratamento ou na luta contra o câncer. E que muitas vezes a própria pessoa, os familiares, não têm uma ideia da dimensão dos direitos que eles já têm garantidos por lei, mas que a pessoa ignora, ou por falta de informação, ou por estar passando um momento emocionalmente muito delicado, muito difícil, mas que seria muito importante nós atualizarmos essas pessoas e os familiares, porque é um problema que a família passa junto com a pessoa, né? O que temos de novidades nessa área? Sem dúvida. O câncer, ele por si só, ele já gera aí uma comoção social, né? A pessoa, quando recebe um diagnóstico de câncer, ela muitas vezes, ela tem aquele diagnóstico como se fosse um sinônimo de morte, de dor, de sofrimento. E hoje a gente tem uma medicina bastante avançada, mesmo no câncer, né, que antes era uma palavra até que a gente tinha medo de pronunciar. Hoje a gente tem muitas pessoas se curando. O câncer, a tendência é que ele venha se transformar em uma doença crônica, como é diabetes. Agora, é inevitável. O paciente com câncer vai passar por
por uma série de tratamentos que são bastante exaustivos, né, bastante complexos. E a legislação hoje ela tem aí uma certa preocupação com o paciente com câncer, especialmente com a sua qualidade de vida. Né? Qualidade de vida não só saber se ele está feliz, se ele está triste, mas para dar uma certa garantia, uma estabilidade econômico-financeira. A gente tem, por exemplo, assim que a pessoa recebe o diagnóstico de câncer, ela já poderia procurar uma Caixa Econômica Federal e buscando o saque do fundo de garantia. Saque do fundo de garantia não é sempre que a gente pode sacar, mas o diagnóstico de câncer é um dos requisitos que permitem a pessoa que possui uma conta vinculada ao fundo de garantia sacar todo o valor que está ali existente. Quer dizer, foi diagnosticado com câncer. A pessoa já pode procurar, lógico, munida da documentação, sem dúvida. Não adianta você só falar, você tem que ir lá munido da documentação, algum laudo, alguma perícia médica, e você procurar uma agência da Caixa Econômica Federal. Se você tiver algum saldo na sua conta do fundo de garantia, você pode fazer esse saque. Exatamente. O saque do fundo de garantia para o paciente com câncer, ele exige simplesmente que a pessoa comprove, né, que além de ter a conta do fundo de garantia, que ela recebeu o diagnóstico de câncer. Ela pode fazer isso com relatórios médicos, com exames de diagnóstico. Né? Tem uma lista de documentos que a Caixa Econômica Federal solicita para que o paciente possa sacar. Agora, é importante mencionar que não é só o paciente diagnosticado de câncer, titular da conta do fundo de garantia, que pode sacar. Né? Se uma pessoa tiver um dependente com câncer, ela também pode sacar o fundo de garantia dela. Mas é um pai que tem, infelizmente, um filho ou uma filha com câncer. Ele pode levantar o fundo de garantia dele, independente do filho ou da filha ter fundo de garantia? Exatamente. Não só ele, mas como a esposa dele, a mulher, a mãe também pode sacar, os dois podem sacar o fundo de garantia, né, teoricamente, em proveito do filho. Então, esse é um benefício bastante clássico, é um benefício que a maioria dos pacientes com câncer consegue usufruir sem necessidade de nenhuma busca ao judiciário, basta ir a uma sede, a uma agência da Caixa Econômica Federal, munido dos documentos que são exigidos, que a pessoa tranquilamente, em poucos dias, já recebe aquele saldo. Existem outros benefícios, como, por exemplo, a isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria. Então, uma pessoa com diagnóstico de câncer que recebe algum benefício de aposentadoria, pensão ou reforma, ela pode, esses benefícios, esses proventos são isentos do imposto de renda. Muita gente questiona se, mas eu estou na ativa, né? Eu trabalho, eu tenho também direito à isenção do imposto de renda sobre esses proventos, do que eu recebo em atividade? A legislação não trata disso, a legislação só garante a isenção do imposto sobre os proventos de aposentadoria, pensão ou reforma. Tá? Existem algumas decisões muito isoladas, mas é muito raro a gente conseguir no judiciário esse tipo de benefício. O que a gente tem hoje, com segurança, é que pessoas com diagnóstico de câncer que recebam proventos de aposentadoria, pensão ou reforma, sobre esses proventos elas têm a isenção do imposto de renda. Então, um exemplo, se a pessoa com câncer, ela é aposentada, mas ela recebe dinheiro, de repente, ou de aluguéis, ou de uma outra atividade profissional que ela venha desenvolver, a isenção fica restrita apenas à parte que ela recebe de aposentadoria ou qualquer provento do governo. Exatamente. Da atividade particular dela não existe essa isenção. Exatamente. Não, somente sobre os proventos de aposentadoria, pensão ou reforma. Se ela recebe algo a título de rendimentos, de investimentos que ela faz no banco, aluguel, enfim, algum outro rendimento por ela ser sócia de alguma empresa, alguma coisa do gênero, nada disso está isento do imposto de renda, é somente sobre proventos de aposentadoria, pensão ou reforma. Existe uma dúvida sobre aposentadoria complementar, previdência privada. Previdência privada também poderia se sujeitar à isenção do imposto de renda? Sim, a aposentadoria complementar, privada, também fica isento do imposto de renda. Então, se uma pessoa que tem um diagnóstico de câncer tem lá um fundo de previdência privada e recebe rendimentos, né, para complementar o valor da aposentadoria, sobre aqueles rendimentos também ela fica isenta do imposto de renda porque aquilo tem uma finalidade de aposentadoria. E na parte de remédios, na parte de atendimento hospitalar, na parte... Até muitas pessoas hoje em dia têm um plano de saúde, por mais simples que seja, têm um plano de saúde. Quais são as garantias e os direitos do portador de câncer? É importante mencionar isso porque aqui no Brasil a gente tem aproximadamente 50 milhões de pessoas com plano de saúde. Isso representa 25% da população. Percentualmente pode parecer, né, um número
relativamente pequeno, mas Mas é 50 muita milhões de gente. pessoas equivale à população inteira da Espanha. Exato. A gente está falando de um número aí que representa 4,5 vezes a população de Portugal. Então é muita gente mesmo. Mais do que a população da Argentina. Muito. Então a gente tem aí uma quantidade de pessoas muito grande que utiliza plano de saúde e por isso precisa se informar sobre os seus direitos. Quando a gente fala de oncologia, felizmente, hoje a gente tem uma legislação que regulamenta os planos de saúde que dá uma certa garantia para o paciente com câncer, muito mais até do que pacientes de outras patologias. Hoje, por exemplo, na oncologia a gente tem prazos máximos para a realização de um exame, prazo máximo para a realização de um procedimento de alta complexidade. Na saúde suplementar, o prazo máximo que você pode esperar, que o plano é obrigado a te dar uma resposta, a te oferecer o serviço, é de 21 dias. Né? Na saúde suplementar, se você tem um plano de saúde, o prazo máximo que você precisa esperar por um procedimento é de 21 dias. Além disso, na oncologia, existe uma lei que garante o direito a medicamentos orais, né? A gente chama de quimioterapia oral. Hoje em dia, grande parte dos tratamentos quimioterápicos, eles são orais. Há muito tempo atrás, né, era clássico você imaginar uma pessoa com câncer num hospital, tomando quimioterapia na veia, uma quimioterapia muito agressiva, que dependia de uma internação. Hoje em dia as tecnologias mudaram e grande parte dos tratamentos são orais. E o plano de saúde, até pouco tempo atrás, até 2014, não era obrigado a cobrir medicamentos orais. Então, muitos pacientes acabavam recebendo esse tipo de prescrição, de orientação de tratamento, medicamentos caríssimos, muitas vezes, porque é o preço equivalente ao de uma quimioterapia endovenosa, e o plano acabava não cobrindo. E muitos pacientes iam para o SUS para tomar esse medicamento. É uma incoerência, porque o remédio, ele é uma parte do tratamento. A pessoa não está tomando remédio porque ela quer, ou porque ela achou que ela deveria tomar. É uma prescrição médica, então é uma parte do tratamento. Exatamente. E só o que tem mudado é a forma de administração. Né? Você tomar um medicamento em hospital, tomar num ambiente domiciliar, não muda a qualidade do tratamento, mas enfim, o paciente... Hoje as novas tecnologias, elas já nascem orais. Então a tecnologia avança. Né? E por ser oral, o paciente tem também uma série de vantagens, não obstante seja... um tratamento também bastante agressivo, que gera efeitos colaterais, mas o paciente fica em casa, no conforto da sua família, não corre risco de infecções hospitalares. É um problema muito sério hoje em dia. Então, é um direito que foi conquistado pelos pacientes e foi um benefício muito importante. Então, o paciente com câncer saiba que quando ele tiver um plano de saúde, ele tem direito a tratamentos quimioterápicos orais. E não somente aos quimioterápicos, mas medicamentos para controle de eventos adversos. Então, se ele tiver náusea, se ele tiver anemia, se ele tiver dor... Em função do tratamento contra o câncer. Exatamente. Às vezes, provoca essa sequela. Exatamente. Então, o plano de saúde também é obrigado a cobrir esses medicamentos para controle de eventos adversos. Pouca gente... hoje, na oncologia, ninguém mais precisa sentir dor. Denis. É uma questão muito importante, que muitos pacientes ainda reclamam que sentem dores, mas existem tratamentos, existem medicamentos opiáceos, medicamentos analgésicos, que fazem com que a pessoa não precise mais sentir dor. Né? E plano de saúde também é obrigado a cobrir medicamento para controle de dor. Isso é muito importante porque pouca gente sabe, né? Mesmo as que sabem que o plano é obrigado a cobrir quimioterapia oral, pouca gente sabe que esses medicamentos para controle de efeitos adversos também fazem parte aí da cobertura obrigatória do plano de saúde. E para o paciente que, infelizmente, não tem a possibilidade de arcar com um plano de saúde, não tem condição financeira, depende da rede pública, ele tem algum direito especial em relação a outro paciente? Na saúde pública, a questão é um pouco mais delicada. Né? A gente está falando também aí de um universo de 150 milhões de pessoas que dependem exclusivamente do SUS, né? 75% da população depende hoje única e exclusivamente do SUS para fins assistenciais. O que a gente tem hoje de legislação, de direitos no SUS, é uma lei que foi muito falada alguns anos atrás, é a lei dos 60 dias. O que diz essa lei? Diz que o SUS deve garantir o primeiro tratamento do câncer no prazo máximo de 60 dias a partir da data em que o paciente recebe o diagnóstico. Né? É claro, né, se a gente for pensar e discutir, 60 dias é muito tempo, né? Concorda? Se você recebe um diagnóstico de câncer, você quer se tratar o mais rápido possível. Lógico. Na saúde suplementar, a gente tem o prazo máximo de 21 dias.
né? Agora, por que ainda merece uma certa comemoração essa lei dos 60 dias? Porque antes tinham pacientes demorando muito, mas muito mais do que 60 dias para iniciar um tratamento. E dependendo do tipo de câncer, pode ser fatal, né? Pode. E dependendo do tipo de câncer, o tratamento, o inicial é uma radioterapia. A radioterapia tinham pessoas demorando ali em torno de 300 dias para começar Quase um ano. Exatamente, a média era de 119 dias para começar um tratamento de radioterapia. E na radioterapia ainda 90 mil pessoas, né, um levantamento feito pelo Tribunal de Contas da União, que tinham 90 mil pessoas assim, sem realizar, não é que estava na fila para realizar, mas não conseguem ter acesso a esse exame. Simplesmente não vão realizar esse exame, esse tratamento da radioterapia. Mas em função do local onde essas pessoas estão? São vários fatores, né? Depende do local, porque tem, por exemplo, São Paulo, é uma região que tem uma oferta de equipamentos muito maior, né? Tem pessoas que estão no norte do país e que precisam até se deslocar aqui para a região sudeste para realizar esse procedimento. Quem está no norte, muitas vezes, sequer existem equipamentos instalados em funcionamento. Então, elas têm que se deslocar. Muitas dessas, especialmente, acabavam ficando sem acesso. Então, essa lei ela veio num sentido de garantir mais um instrumento jurídico para o paciente poder lutar pelo seu direito. Então, se ele recebeu o diagnóstico de câncer e já vem esperando aí por um longo tempo, chegando próximo a 60 dias ou ultrapassado esse prazo de 60 dias, ele tem um instrumento jurídico para poder brigar por isso, né? Para poder procurar juizados especiais, para poder procurar o gestor do SUS e falar, eu já passei do prazo de 60 dias, você está me devendo um tratamento num prazo, você não cumpriu a sua parte. Então, o paciente acaba tendo esse benefício. Agora, a gente precisa, e o Instituto Oncoguia tem feito um trabalho para poder não só estabelecer prazos máximos, mas garantir que haja uma infraestrutura adequada, né, para que a gente não precise ficar discutindo, vamos abaixar para 30 dias. O ideal é que o paciente tenha acesso o mais rápido possível ao tratamento. Seria o melhor dos mundos. Exatamente. Né? E essa lei ainda não traz nada relacionado a segundo tratamento, terceiro tratamento, sequência do tratamento. Ela é uma lei um pouco esquizofrênica nesse sentido. Essa é para o diagnóstico inicial. Ela é para o primeiro tratamento do câncer. Você recebe o diagnóstico, o primeiro tratamento tem que ser em 60 dias. Só que se você realiza esse primeiro tratamento e depois recebe a indicação para um outro tratamento, não existe prazo para isso. Né? A legislação não traz prazo. Embora, como eu disse, a gente não tem que ficar discutindo, querendo que haja prazo para tudo. A gente precisa acelerar para todos os procedimentos. Outra questão importante é que o diagnóstico ele tem sido feito de forma tardia. Né? E o diagnóstico do câncer, quanto mais cedo você faz o diagnóstico, muito maiores são as chances de você ter cura do câncer. Né? Quanto mais avançado é o diagnóstico, menores são as chances de cura e mais aumentam também os custos do seu tratamento, porque acabam sendo tratamentos muito mais custosos. Então, assim, também a gente tem feito um trabalho para que o governo, para que as autoridades invistam bastante em diagnóstico precoce, para que haja médicos para as consultas, que haja é uma dificuldade hoje em dia. Exato. Nós trouxemos aqui especialistas em câncer de mama e câncer de próstata, até em comemoração aí ao mês internacional mês de novembro, outubro e novembro, Outubro e novembro. Que foi o câncer de próstata e o câncer de mama. E tanto os dois médicos que estiveram aqui falaram da dificuldade de se conseguir, principalmente em locais afastados dos grandes centros, a realização do exame preventivo. Exatamente. A gente tem aí muitas dificuldades para pegar essas regiões periféricas e são muitos fatores também. Você tem muitos tabus da população, né? Muita gente que tem medo de realizar exame, com medo assim, olha, se eu fizer exame eu posso achar e aí não vai adiantar nada. Na verdade adianta sim, a gente precisa desmistificar algumas questões, né? Acabar com os mitos de que se você faz um diagnóstico do câncer no estágio inicial, as chances de cura são de até 99%. Né? E elas vão diminuindo de percentual à medida que o câncer vai aumentando. Né? No caso de câncer de mama, você tem inúmeros tratamentos. Câncer de próstata também você tem aí uma ótima perspectiva, um ótimo prognóstico, desde que diagnosticado em fase inicial. E são os dois tipos de cânceres mais frequentes aqui no Brasil. Né? Aproximadamente 60 mil pessoas por ano recebem diagnóstico de câncer de mama e mais 60 mil pessoas de câncer de próstata. Né? Então, é importante realmente que a população faça a sua parte de realizar os exames preventivos, né? ou de detecção precoce do câncer. Mas também a gente precisa cobrar das autoridades que haja estrutura a partir do momento que você recebe o diagnóstico. Lógico. Né? O diagnóstico não é só fazer um exame de toque.
Diagnóstico é você fazer, é identificar alguma coisa estranha num exame, né, de um exame clínico nas mamas, por exemplo, depois passar por um exame como uma mamografia e depois você precisa fazer biópsia, né, para você dar nome e sobrenome para o câncer. Encaminhar o tratamento E devido, encaminhar né? o tratamento não é apenas uma consulta médica. Então, assim, tudo isso, todo esse fluxo, né, esse caminho que o paciente percorre até receber o seu tratamento e até se curar eventualmente, ele precisa ser tratado com muito cuidado pelas autoridades. A gente não pode perder nenhuma etapa desse processo, senão tudo que você conquistou até aqui, você acaba mandando tudo por água abaixo, né? Então é muito importante que haja aí essa preocupação dos gestores. Recentemente, infelizmente a gente fala isso, né? Nós presenciamos, e a mídia também divulgou, alguns casos de pessoas que vinham recebendo, passaram por um tratamento contra o câncer e vinham recebendo medicamento, como você mesmo falou, que não são medicamentos baratos, né? E a pessoa não tinha um plano de saúde, mas vinha recebendo esse medicamento do Estado, do SUS. E as pessoas estavam reclamando que devido, não sei, a repasse de verba, essa crise financeira, por algum motivo, eles não estão mais fornecendo esse medicamento às pessoas e colocando em risco todo um tratamento que se começou há muito tempo, demandou tempo, despesa, etc., desgaste emocional. Como a pessoa deve proceder? Porque essas pessoas que foram entrevistadas na saída do plano, lá do posto de saúde, falam, olha, eu não sei o que fazer, eu vim aqui, todo mês eu recebi isso daqui, agora me falaram que não tem previsão de entrega. Como a pessoa pode proceder? É dramático, né? Para traduzir isso em uma palavra, é dramático. Em primeiro lugar, eu acho que o governo também precisa ter uma atenção maior, é uma questão de transparência com as pessoas. Né? Você vê muitas pessoas chegando lá, são orientadas a voltar no dia seguinte, voltam no dia seguinte, continuam não tendo nada. Por que você não cria um mecanismo, pelo menos para ir mostrando, para dar informações para as pessoas de quando efetivamente ela precisa voltar lá, que aquele medicamento vai estar disponível? Agora, só isso, obviamente, não resolve. Ela não pode simplesmente suspender ou interromper um tratamento assim, né? O gestor público, quando ele coloca uma pessoa ali na sua rede de atendimento, incluindo aí a dispensação de medicamento, ele precisa ter um planejamento, né? Então, se aquela pessoa tem que tomar o remédio, um uso contínuo, tem que fazer o uso contínuo de um determinado tratamento e todo mês ela precisa ir lá para retirar a quantidade necessária para um mês, você não pode deixar faltar. Isso é planejamento. Então, para isso, você precisa fazer licitação, comprar o medicamento, estocar o medicamento, saber se eles já não estão vencendo, liberar logo aqueles que vão vencer num curto espaço de tempo, né? Remontar o seu estoque. Então, isso é uma logística. É uma logística. O governo tem que tomar cuidado. Exato, é uma logística. E a partir do momento que falha essa logística, ou que o paciente deixa de ter acesso porque faltou medicamento, certamente é uma falha nessa logística. Algo aconteceu em algum momento aí desse fluxo que houve um problema e uma falha efetiva do gestor. Pode ser que ele não tenha feito a licitação, pode ser que a empresa ganhou a licitação, não tenha, mas ele precisa pensar em planos B, C, D, se for o caso. Ele não pode deixar o paciente sem acesso. E aí que muita gente questiona, mas aí as pessoas acabam indo para o judiciário. O que você vai fazer? O que resta de alternativa para uma pessoa que vinha recebendo, de acordo com as próprias regras do sistema, e por falha do sistema, ele deixa de receber um tratamento que é indispensável para a preservação da sua vida. Não tem nada a ver se não teve logística, se não teve repasse de dinheiro, se não teve licitação. Ele é um paciente que pagou imposto e que tem direito a Exatamente. Receber. Aí a gente tem muita crítica principalmente dos gestores, desse fenômeno da judicialização. E eu sempre falo assim, a gente precisa separar uma coisa da outra. Existem aquelas ações judiciais que a gente precisa realmente tomar cuidado, né? Por exemplo, medicamentos que não estão registrados na Anvisa, ou seja, que não tem prova de segurança e eficácia, que sequer existem estudos, né? Vou falar sobre uma questão que até tem causado aí uma comoção social, que é o da fosfoetanolamina. Exatamente. Né? Aquela pílula do câncer. É com muito cuidado que a gente tem que olhar esse produto, que sequer é considerado um medicamento, né? Porque as pessoas estão suspendendo tratamentos, pessoas até em fase inicial do câncer estão suspendendo o tratamento para tomar essa pílula e não existe efetivamente nenhum estudo clínico que demonstre resultado positivo. É claro que a sociedade clama por respostas, a gente precisa ter estudos clínicos, mas a gente precisa passar por essa fase da construção do conhecimento científico para saber se aquilo faz mais bem do que mal,
para saber se outro tratamento é melhor do que esse, para saber se esse é melhor do que outro tratamento. Então a gente precisa desse estudo, sob pena da gente acabar entrando até num modelo de charlatanismo, de qualquer pessoa vai criar qualquer produto e começar a distribuir como se fosse a cura do câncer. Mas né? e para o paciente terminal? Porque tudo, eu acho que é lógico, a pessoa pensa, planeja, mas quando realmente o paciente já está naquela fase que a ciência já falou, olha, não tem mais muito o que fazer. Nesses casos, é válida? Hoje o que se tem discutido muito isso, e óbvio que a gente não pode desconsiderar, principalmente depois que já chegou nesse clamor social, depois que essa substância já foi distribuída por muitos anos. Inclusive aprovada agora recentemente, né? Exato. A lei da... Mas a gente precisa considerar, obviamente, esses casos de pacientes que estão sem opção terapêutica. Né? O que alguns, por exemplo, nos Estados Unidos, eles chamam de right to try, que é direito de tentar. Né? Direito de tentar quando você não tem mais nenhuma opção terapêutica, você pode tentar alguma coisa. Existem regras para isso também, tá? O mínimo de pesquisa deve ser feita, o mínimo de condições básicas de como aquele produto é fabricado, deve ter uma regulamentação para isso, para saber se aquilo não foi contaminado, para saber se aquilo seguiu a mínima prática, boas práticas de fabricação. Né? Essa legislação não existe ainda no Brasil. Né? E eu acho que sim, esse é um caso que mostra que o Brasil precisa avançar nessas situações, para que pessoas que não têm mais opção terapêutica possam eventualmente tentar algo ainda sem registro, mas, claro, com talvez algumas regras. É muito complexo a gente abrir exceções. Realmente, por mais que a gente clame aí, por mais que as pessoas estão sem opções terapêuticas, é muito complicado a gente abrir uma exceção sem ter regras claras, porque isso pode, como vem acontecendo com muitas pessoas que continuam com opções terapêuticas, têm opções terapêuticas e simplesmente suspenderam o tratamento para fazer uso. Que é diferente. Né? Que é diferente. Mas isso pode trazer uma certa histeria coletiva, né? E novamente, eu não de forma alguma desconsiderando as pessoas que estão aí lutando para sobreviver e que não têm mais opções terapêuticas e que acabaram vendo em toda a divulgação que foi feita sobre a fosfetanolamina, uma opção terapêutica. Hoje, só para a gente atualizar também, essa questão está sendo discutida no Senado Federal, né? Já tem uma lei, que foi um projeto de lei aprovado na Câmara que seguiu para o Senado Federal e está em fase final de aprovação, que vai permitir o uso da fosfetanolamina. Né? E vai permitir, inclusive, antes de serem feitos os estudos, o que é algo que não é razoável do ponto de vista científico, mas é uma resposta que os nossos legisladores deram. E os nossos legisladores são os nossos representantes, então, grosso modo, essa é uma resposta que a sociedade objetivou e está conseguindo, né? Conseguindo aí o acesso a essa substância. Eu acredito que no próximo mês a gente já tenha a aprovação desse projeto de lei, acredito que vá seguir para a sanção presidencial e a presidente vai sancionar. E aí eu acho só importante, né, porque as pessoas tenham só o cuidado de ir se informando, de conversar com o seu médico. Mais importante que tudo, né, o direito de escolha, a gente não pode desprezar essa possibilidade, porque é a autonomia do paciente, mas é muito importante que a gente que o paciente converse com o seu médico. Mesmo porque o médico é o profissional que melhor conhece a doença, o estágio da doença. Que Exatamente. Cientificamente ele conhece todo o andamento da doença. Exatamente. Sabe se existem outras opções terapêuticas, se não existem. Né? Então existe uma recomendação do Conselho Federal de Medicina que não é para médico prescrever essa substância. Então assim, o médico, ele a princípio não vai poder prescrever. Vai ser uma questão, realmente, uma decisão do paciente. Mas é muito importante, porque o médico acaba sendo o grande referencial do paciente para discutir opções terapêuticas, né? Então, o que o Instituto Oncoguia tem tomado cuidado aí de recomendar é que o paciente sempre converse com o seu médico antes de tomar qualquer decisão assim, que possa prejudicar ou mesmo contribuir para o restabelecimento da sua saúde. Queria muito agradecer a sua presença aqui e colocar à disposição algum recado que você queira passar ao nosso telespectador, algum tema que eu não perguntei, por favor, fique à vontade. Bom, o Instituto Oncoguia ele tem um portal na internet e nesse portal existe uma seção dedicada especialmente para os direitos do paciente. Então, todas as informações sobre os direitos dos pacientes com câncer estão lá. Então, qualquer um pode acessar, as informações são absolutamente gratuitas. É o www.oncoguia.org.br.
E a gente tem um 0800, também atendimento gratuito para todo o Brasil, para tirar dúvidas sobre direitos, sobre qualidade de vida, que é o 0800 773 1666. Então, quem quiser entrar em contato conosco, as meninas vão ter um prazer imenso em receber as dúvidas e poder orientar quem quer que esteja passando por alguma dificuldade no tratamento do câncer. Muito obrigado. Eu que prazer agradeço. recebê-lo aqui. Prazer foi todo meu. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.